E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Quem lê Marcos capítulo 4, Marcos dá outro detalhe sobre esse texto, dizendo que ao ponto de que chegava a entrar água no barco. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, glorifica o teu nome. Sua palavra foi lida e também há de ser ministrada. Eu rogo e suplico por tua graça sobre mim, porque eu sou carente dela, carente da sua capacitação, carente da sua iluminação. Ilumina minha mente, aqueça meu coração e fale com a sua igreja. Usa-me como te apraz nesta noite e toque o teu povo e seja glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 8. Jesus, o Senhor, neste capítulo, havia feito milagres extraordinários e uma grande multidão havia o procurado. Depois de tanto trabalho e dedicação, o povo de Deus, diz a palavra do Senhor, que Jesus entra no barco e seus discípulos fazem o mesmo, seguem a Jesus e entram neste barco. Quando se lê Mateus apenas, a percepção que temos é que apenas os discípulos, os apóstolos aqui, entraram com ele no barco e seguiram. Mas quando lemos Marcos, o capítulo 4, Marcos nos fornece outras informações. E aqui entra uma importância do estudo da Escritura. Sempre que lemos a Escritura, os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos lendo os evangelhos sinóticos, ou então evangelhos paralelos, semelhantes, que são Mateus, Marcos e Lucas. É fundamental sempre constatarmos se a história que estamos lendo, ela está em Mateus, está em Marcos e também em Lucas, e se às vezes está também em João. Geralmente em João há poucas coisas que tem nos outros evangelhos. Quase sempre em Mateus, Marcos e Lucas tem histórias repetidas. E por que é fundamental, se lê em Mateus, lê também em Marcos e em Lucas? Porque os outros livros podem nos ajudar com mais detalhes. Por quê? Porque Marcos, como o primeiro livro que foi escrito dos evangelhos, os outros dois se basearam muito em Marcos. Então Marcos está contando, parece que algo de forma mais rápida. Os outros vão dar mais detalhes. E há coisas que Marcos não conta, os outros contam. E há coisas que Marcos conta e os outros não contam. Por quê? Porque cada um vai contar a mesma história, só que a partir de perspectivas diferentes. Marcos, por exemplo, vai dizer que outros barcos seguiam Jesus. Não apenas o barco em que ele entrou. Isso nos leva a entender que além dos apóstolos, Jesus tinha outros seguidores, outros discípulos que o seguiram nesta viagem. E diz a palavra que tão logo Jesus entra no barco, ele vai na popa do barco e dorme e descansa. E isso é normal porque Jesus está vindo de uma série de trabalho, uma jornada puxada. Ele está cansado. E aqui, sem dúvida, vimos uma demonstração da humanidade de Jesus. Quando dizemos que Jesus foi 100% homem, isso aqui é uma das evidências que demonstra o quanto Jesus foi gente como a gente, que trabalhava para o Pai, servia o Senhor e também cansava, também sentia cansado, esgotado, e por isso entra no barco e logo descansa. Diz a palavra que tão logo ele descansa,
vem uma grande tempestade, vem um grande vento. E ele não percebe o vento. Isso demonstra o quanto ele estava cansado. Isso demonstra o quanto ele estava literalmente esgotado. E então a tempestade chega, varre aquele barco dos discípulos. E aqueles homens só morreram pescadores. Estavam familiarizados com aquele lago da Galileia, muito conhecido por eles, porque eles eram pescadores. Mas a tempestade era ferrenha. Tão ferrenha que Marcos, mais uma vez, Marcos, não Mateus, vai dizer que entrava água no barco. E isso talvez acentua o porquê os discípulos ficaram mais perturbados ainda. E eles estão ali perturbados, aflitos, meio que assustados com aquilo que estava acontecendo. A tempestade os assustava. A água que entrava no barco os assustava mais ainda. E eles então vão clamar ao mestre: mestre, acorda, mestre, socorro, mestre, ajuda a gente, porque ou queres que a gente pereça, ou não te importas que a gente pereça. Jesus acorda e diz para eles: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão assim meio que assustados? Homens de pequena fé. E diz a palavra que Jesus diz: ei, mar, fica quieto. Ei, tu, vento, para. E automaticamente o mar se acalmou e o vento parou. Eles olharam para ele. Eles estão andando com Jesus desde Mateus capítulo 4. Olharam para ele e perguntaram: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero pregar a vocês sobre bonança na tempestade. Quando Jesus ordena que o mar e o vento parem, eles param. O mar fica calmo e o vento para. E diz a palavra que veio uma bonança, veio uma tranquilidade. A tempestade parou, a tempestade se acalmou. Jesus acalmou a tempestade. Mas minha intenção esta noite não é pregar sobre Jesus acalmar a tempestade. Minha intenção nesta noite é pregar sobre essa bonança na tempestade. Porque o que me parece é que a gente foi treinada, a gente vive num contexto em que a bonança ela precisa ser pós-tempestade, em que a gente consegue estar em paz depois que acaba a luta, em que a gente sabe: Jesus vai acalmar a tempestade e então eu vou ter paz. Eu vim dizer-lhes: não, a gente precisa aprender a ter paz na tempestade. E eu lembro que em dezembro foi a penúltima quarta-feira da Janela de Fé. Eu falei sobre fé imperfeita, uma fé que fraqueja, uma fé titubeante. E eu falei que a graça de Jesus opera em nós apesar dela. Mas eu quero mostrar a vocês hoje talvez um pouquinho do lado, entre aspas, ruim de uma fé frágil. Por quê? Porque essa fé frágil, imperfeita, não impede que Jesus opere a nosso favor. Até porque eles clamaram assustados. Jesus disse que eram de fé pequena e mesmo assim mandou para a tempestade. Porque Ele opera e faz. Mas não é sobre Jesus fazer, apesar da minha fé. É sobre como eu passo pela tempestade com uma fé frágil. Se naquele dia eu falei de uma fé imperfeita, hoje eu quero falar sobre uma fé madura, uma fé forte, uma fé substancial, uma fé estabilizada, uma fé cheia de convicção, uma fé que tem capacidade de descansar na tempestade. Diz a palavra que eles acordam Jesus e Jesus os critica: homens de pequena fé. E a pergunta que não se cala é: mas eles tinham fé ou não? Porque se eles não tinham fé, eles não iriam clamar a Jesus. É verdade, mas a pergunta é: o que os levou a clamar? É o desespero. Eles estavam desesperados.
E por estarem desesperados, eles foram ter com Jesus. E isso é o certo mesmo. Uma fé imperfeita, frágil, pequena, fica em desespero e clama a Jesus. Correto. Mas mesmo assim, Jesus a critica. Sabe por que a fé madura em Cristo, ela não é apenas aquela que clama ao Senhor. Não é apenas aquela que tem fé para clamar. É aquela que tem fé para descansar. Porque você olha para esse texto e você vê na mesma tempestade os discípulos perturbados, aflitos, mas do outro lado Jesus descansando. Olha o contraste. A mesma situação, a mesma tempestade, a mesma luta, o mesmo desafio, água entrando no mesmo barco, o mesmo barco sendo varrido e os discípulos estão perturbados, aflitos, meio que sem jeito, atrapalhados, mas na mesma situação está Jesus descansando. Tão descansado que ele nem percebe a tempestade. Tão descansado que ele não percebe que o vento está quase que afundado. Por quê? Porque ele está tranquilo. Ele acorda e diz para eles: homem de pequena fé, por que temeis? Eu já interpretei esse texto de formas bem complexas. Por causa da influência do mundo que vivemos, eu já cheguei a entender, como muitos entendiam, que esse texto, quando o mestre diz, por que temeis? Ele está dizendo assim, por que temeis? Se vocês podem resolver o problema, se vocês podem ordenar e o vento ficar quieto, se vocês podem decretar e tudo passar. Mas se você estudar o texto, esse texto não é sobre isso. Jesus não está falando para eles sobre por que temeis, se podem resolver. Por que temeis, se podem ordenar. Não é isso. Quando ele diz por que temeis, está envolto uma série de coisas, uma série de realidades. E a primeira é o fato de quem estava com eles no barco. E a segunda é o fato de quem estava conduzindo a empreitada. Eles estavam com Jesus no barco. Segundo, a empreitada da viagem era sobre o comando de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que entrou no barco e eles o seguiram. Não era sobre, pare de ter medo, ordenem. Não era sobre decretar, não era sobre ordenar, era sobre, vocês sabem quem está convosco no barco? Vocês sabem quem está conduzindo o barco? E quando eu olho para isso, eu olho para o nosso dia hoje, eu falo, meu Deus, como nós estamos em uma tempestade. Nós estamos vivendo um ano de muita tempestade. Desde o ano passado a gente está sendo varrido com notícias, varridos com mortes, varridos com doença. O nosso psicológico é invadido. A gente vê na televisão e às vezes talvez nem afeta tanto, mas quando chega em gente próxima, quando chega em gente de contato, quando você ouve que alguém que estava contigo há 2 semanas parece que pegou o Covid, está bem complexo, isso mexe com a gente. Já estamos há 1 ano com a pandemia e parece que estamos caminhando para o livramento. Chegar a vacina, que bom que chegou, mas começamos a ver que vai ter lockdown de novo. Sabe, parece que chegou a vacina, nós estamos a voltar para março do ano passado. E a gente espera o quê? Não, vai chegar a vacina, vai chegar a cura, vai passar tudo, então estaremos bem. Eu vim dizer-lhes, não condiciona o estar bem ao fim da pandemia. Não condiciona a tua paz ao fim de tudo isso.
não condiciona a tua tranquilidade, não condiciona o teu bem-estar a Jesus mandar acabar a tempestade. Jesus quer que a gente aprenda com Ele uma coisa: era a tempestade, tinha um vento feio, entrava água no barco, mas Jesus podia descansar. E Ele quer que a gente aprenda uma coisa: tem as notícias, tem as mortes, os lockdown, a crise financeira, uma série de complicações, mas Ele quer que a gente aprenda uma coisa com Ele. Olha, se não chegar o fim da pandemia, aprenda a descansar mesmo na pandemia. Não dependa do final, não dependa de acabar com tudo para você estar bem. Enquanto não terminar a pandemia, eu não estarei bem. Não faça isso, porque senão o que te mata não vai ser o coronavírus, vai ser as crises internas. E Jesus quer que a gente aprenda uma coisa: o vento é terrível, a tempestade é feia, o barco pode afundar, mas eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou ter paz no Senhor, eu vou ter bonança apesar das tempestades. Ah, mas o Senhor me ajuda. Ei, aprenda uma coisa: descansa nele, descansa na tempestade. Aprenda a descansar apesar da tempestade, como fez Jesus. E essa é a questão. A questão não é se passaremos ou não na tempestade. E vocês sabem, ninguém está isento dela. Perceba que até o próprio Senhor Jesus estava na tempestade. O barco de Jesus foi varrido pela tempestade. O barco de Jesus entrava água da tempestade. O barco de Jesus foi paralisado pela tempestade. Mas Jesus estava dormindo. Sabe o que é? Até Jesus, a tempestade o pegou. Até Jesus passou pela tempestade. Até Jesus teve aquela luta aí. Só que tem uma coisa: Ele passou pela tempestade descansado. Todos nós estamos sujeitos e estamos passados pela tempestade, o coronavírus, a crise, a pandemia. Mas a questão não é passar por ela, a questão é como estamos passando. Alguns estão deixando a tempestade trazer depressão, a tempestade trazer suicídio, a tempestade deixar sem vontade de viver. Mas eu vim dizer-los: aprendamos com o Senhor, apesar da tempestade, apesar dos ventos, apesar das crises, descansemos nele, durmamos no Senhor, confiemos no Senhor, tenhamos paz no Senhor, apesar de estarmos em um tempo complexo. Vocês não estão vendo a tempestade? Estamos. Vocês não estão percebendo que é ruim? Estamos. Vocês não conseguem perceber que estamos perecendo? Estamos. Mas assim como Jesus, nós queremos descansar na tempestade. Se a fé imperfeita, frágil, pequena, me leva desesperado a clamar a Ele, a fé amadurecida, ela me leva a descansar no Senhor. Ela me leva a ter segurança no Senhor. Ela me leva a estar em paz no Senhor. Ela me leva a dizer aquilo que disse o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estivesse indo em direção ao vale da sombra da morte, ainda que eu tendo consciência de que o caminho que eu estou indo pode ser o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu sei que ele é o vale da sombra da morte, eu sei que tem tempestade, mas eu tenho fé madura, eu confio nele, eu descanso nele, eu espero nele, nele eu descanso, nele eu confio.
Eu não estou falando sobre Jesus acabar com a tempestade. Eu não estou falando sobre o fim da pandemia. Eu não estou falando sobre uma vitória. Eu estou falando sobre ter paz na luta, ter paz na guerra, ter paz na tempestade, ter paz em meio a uma pandemia. Eu não vim dizer-lhes hoje que Jesus vai acabar com a pandemia. E nem tampouco vim dizer-lhes que ela vai acabar. Ela vai acabar. Mas eu não vim dizer isso. Eu vim dizer-lhes, ei, reviver. Se levar 1 ano, se levar 6 meses, se levar 2 anos, se levar sei lá quanto tempo, que a gente consiga, como Jesus, andar nela, em paz. Eu tenho paz. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede o entendimento racional. É a paz que excede o entendimento humano. É a paz que excede a compreensão lógica terrena. É uma paz que vem da graça do Senhor. É uma paz que vem do Espírito do Senhor. É uma paz que vem de Deus e não de como estão as coisas. Mas eles acordam o mestre, e o mestre acorda e acaba com tudo. E aí Jesus mostra para eles por que eles não conseguiam ter paz como ele na tempestade. Por quê? Porque para conseguir ter paz na tempestade, tem que ter convicção de algumas verdades. E a primeira é que o mestre diz, por que estão com medo, homem de pequena fé? Cala, mar, vento, para. E eles falam, que homem é este? Está aqui o primeiro ponto. Eles não conseguiram descansar como Jesus, sabe por quê? Porque eles não sabiam, não conheciam o homem que estava com eles. Não era sobre eles mandarem o vento calar. Não era sobre eles mandarem o mar ficar quieto. Era sobre saber, conhecer quem estava com eles. Eles perguntam, quem é este homem? Se o mar falasse, o mar diria, seus bobos, eu conheço. Em outras palavras, aquele homem era aquele que o mar e o vento sabiam quem ele era. Mas os discípulos ainda não. Então ainda não, que ficaram assustados. Mas o mar obedeceu a ordem dele. O vento ficou quieto diante. Sabe por que é isso? O mar e o vento conheciam quem estava no barco. E os discípulos ainda não. Então Jesus manda tudo calar. E eles falam, então não te conhecemos. É isso mesmo. Se nós quisermos ter paz na tempestade, nós temos que conhecer quem é aquele que está conosco no barco. E a pergunta que eu lhe faço é, você conhece a Cristo? Você conhece a Jesus? Você conhece o Senhor? Porque os discípulos estão na tempestade assustados. Por quê? Porque não sabiam quem era aquele que estava com eles. E por isso ficaram perturbados, assustados e afligidos. E a pergunta é, quem era aquele? O texto mostra, quem era aquele? O Criador. Porque somente o Criador tem poder sobre sua criação. Somente o Criador podia dizer, ei vento, cala-te, ei mar, aquela-te. Somente o Criador. Em outras palavras, o vento calmo, o mar tranquilo, estava demonstrando aos discípulos que quem estava com eles era Deus. Eu vim dizer-lhes, sabe o que é? Esta pandemia é complexa, é desafiadora, mas não permita que ela roube a tua paz. Tenha paz nela. E como é que eu faço? Conheça o Criador, conheça o Senhor, saiba quem está com você, quem está conosco é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Criador dos céus e a terra. A palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que se fez foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez seria feito. Jesus é Deus, está conosco. Se Ele está conosco, nele estamos seguros e protegidos.
Conheça quem está com você, conheça o Criador, conheça quem anda no seu barco, saiba quem é Ele. Ele não é qualquer pessoa, Ele não é alguém que está longe, Ele está perto, Ele está conosco, o Todo-Poderoso. Ele vai conosco. E a pergunta é: como é que vocês conseguem ter paz no barco? Porque nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos quem está conosco. E quem está conosco é o Criador, é o Todo-Poderoso, é o Ser Divino, é aquele que está acima da tempestade. Se Ele quiser, escute isso, se Ele quiser, Ele ordena: ei, vento, cala-te, e tu mar, acalma. Se Ele quiser, Ele manda parar a tempestade. Aí vem a pergunta: então por que não para? Puxa vida, Ele pode, não para, não parou. E aí eu confio na bondade dEle. Eu sei que, apesar da tempestade, eu posso descansar, porque mesmo sem Ele mandar parar a tempestade, eu sei que Ele é bom. E por causa da bondade dEle, da misericórdia dEle, por causa de quem Ele é, eu posso descansar. E segundo, sabe como é que a gente consegue descansar na tempestade? Jesus entra no barco e seus discípulos o seguem. Eles estão indo para o lugar que Jesus ordenou que deveriam ir. Em outras palavras, eles estão caminhando a partir da direção de Jesus. É Jesus quem orienta, é Jesus quem manda, é a palavra de Jesus que os norteava. Eles estavam apenas obedecendo a ordem do mestre de ir para outra banda. Mas veio a tempestade. A tempestade surge até para aqueles que obedecem a Jesus. Não tem demônio, não é não ser dizimista, não tem a ver com não ser de oração. A tempestade surge também para aqueles que estão obedecendo a Jesus. Só que sabe por que eles deveriam ficar em paz na tempestade? Porque a força da obediência à palavra de Jesus é mais poderosa que a força de qualquer tempestade. O que é isso? Eu estou indo, não porque eu estou querendo. Eu não estou andando porque eu decidi ir. Onde eu estou indo é pela palavra dEle, é a ordem dEle. Aquele direcionamento deles era a partir da ordem de Jesus. Em outras palavras, eles estão indo cumprindo uma ordem do mestre. É o mestre que os comanda. Se a empreitada foi definida por Ele, e é Ele quem me conduz, é Ele quem me leva, veio uma tempestade, por que eu vou temer? Eu vou confiar na direção dEle, eu vou confiar na palavra dEle. Se aquilo que norteia a minha vida é a palavra dEle, ainda que venha tempestade, nele, em sua palavra, eu estou seguro. Sabe o que é isso? Eles, em vez de quiserem brigar, lamentar, ficar desesperados, eles têm que confiar naquele direcionamento. A pergunta é: quem está nos direcionando? Quem está nos conduzindo? Quem está nos levando? A nossa vida é norteada por quem? A nossa vida é orientada por quem? Se quem orienta a nossa vida for Jesus Cristo, eu vim dizer-lhes que ainda que venham tempestade, descansa nele, porque no seu norteio estamos seguros, na sua condição estamos seguros. E ainda que a tempestade nos mata aqui, mas nos encontramos com Ele na eternidade, porque quando Ele nos conduz, estamos seguros e confiantes em Jesus Cristo de Nazaré. Se quem está nos conduzindo é a palavra dEle, então na tempestade podemos ter paz. Eu tenho dito que às vezes nós pecamos em um ponto, e eu vou terminar. Qual? Nós estamos sempre querendo ouvir algo novo da parte de Deus, quando na verdade muitas promessas antigas ainda estão em pé. Ei, enquanto Ele não falar nada que pareça novo, se apegue em tudo que Ele já falou. Por quê?
Porque aquilo que Ele já falou vai conduzir você. E se você for conduzido a partir daquilo que Ele está falando, ainda que venha tempestade, na palavra dEle estamos seguros. No barco dEle estamos seguros. E por isso podemos descansar, ter paz na tempestade. É por isso que a gente diz às vezes, não estamos em crise, estamos em Cristo. Não é que não tem crise sim. Mas é que está em Cristo. A crise bate o barco, mas nós podemos descansar como Cristo, porque sabemos que o nosso barco é conduzido pela palavra do Senhor. Eu vim dizer-los hoje que se por um acaso a pandemia levar mais tempo, vier outro lockdown, a coisa estreitar, confiemos no Senhor e tenhamos paz apesar da tempestade. Que consigamos descansar na paz do Senhor, na presença do Senhor, confiar no Senhor. Enquanto o mundo está desesperado, nós deveríamos estar ao lado do Mestre, descansados, em paz. E a pergunta é: qual é o segredo? A resposta é: Ele está conosco. A resposta é: Ele nos conduz. A resposta é: conhecemos quem está conosco. O Criador nos conduz. O Criador nos leva. O Criador está presente. E nele nós temos paz. A paz que excede a compreensão humana. A paz que excede a lógica. A paz que excede qualquer compreensão.